Isaías 49. Nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe quando o Senhor Deus me escolheu. Eu nem havia nascido quando Ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes como uma espada afiada e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda, uma arma que Ele guarda até o momento de ser usada. Ele me disse: Israel, você é o meu servo, e por meio de você vou mostrar a minha grandeza. Mas eu pensei: todo o meu trabalho não adiantou nada, todo o meu esforço foi à toa. Mesmo assim, eu sei que o Senhor defenderá minha causa, que o meu Deus me recompensará. Quando eu ainda não havia nascido, o Senhor me escolheu para ser seu servo, a fim de que eu reunisse o seu povo e o trouxesse de volta para ele. Sou muito estimado pelo Senhor, o meu Deus é a minha força. O Senhor me disse: você não será apenas o meu servo que trará de volta os israelitas que ficaram vivos e criará de novo a nação de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os outros povos, a fim de levar a minha salvação ao mundo inteiro. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, fala com o seu servo que é desprezado e odiado pelos povos e que é escravo de reis. O Senhor diz ao seu servo: reis e príncipes verão o seu poder. Eles virão e se ajoelharão aos seus pés em sinal de respeito, pois eu, Senhor, cumpro as minhas promessas. Eu, o Santo Deus de Israel, escolhi você para ser meu servo. O Senhor Deus diz ao seu povo: quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei ao seu pedido. Quando chegar o dia de salvá-los, eu os ajudarei. Eu os protegerei e por meio de vocês farei uma aliança com os meus povos. Construirei de novo o país de vocês e devolverei a vocês a terra que agora está arrasada. Direi aos prisioneiros: saiam da prisão, e aos que vivem na escuridão direi: vocês estão livres. Como ovelhas, eles pastarão perto dos caminhos. E até mesmo nos montes pelados encontrarão pastos. Não terão fome nem sede, não serão castigados nem pelo sol, nem pelos ventos quentes do deserto, pois eu tenho pena deles e os guiarei e os levarei até as fontes de água. Abrirei uma estrada nas montanhas, prepararei um caminho plano por onde o meu povo passará. Eles voltarão de lugares distantes do norte e do oeste e de Assuã, no sul. Cante, ó céus, alegre-se, ó terra, montes gritem de alegria, pois o Senhor consolou seu povo. Ele teve pena do que estavam sofrendo. Mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca esquecerei de vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço as suas muralhas. Os que vão reconstruí-la estão chegando depressa, enquanto estão fugindo aqueles que a destruíram e arrasaram. Olhe para todos os lados e veja o que está acontecendo. Os moradores estão voltando, eles estão chegando. Juro pela minha vida que todos eles são como joias, que você usará com orgulho, assim como uma noiva se enfeita com as suas joias. O seu país foi arrasado e ficou abandonado, mas agora será pequeno demais para os que vêm morar ali. Aqueles que deixaram você em ruínas serão levados para longe. Os que nasceram no cativeiro lhes dirão: este país é pequeno demais, precisamos de um lugar maior onde morar. Então você pensará assim: quem me fez mãe destes filhos? Eu, uma mulher que não podia ter filhos, abandonada e rejeitada e prisioneira. Quem criou esses filhos para mim? Eu estava sozinha. De onde vieram todos eles? O Senhor Deus diz ao seu povo: levantarei a mão e darei um sinal de comando aos povos para que tragam de volta a Jerusalém os filhos e as filhas de vocês, carregando-os no colo e nos ombros. Reis estrangeiros cuidarão das suas crianças e rainhas serão suas babás. Reis e rainhas se ajoelharão em frente de vocês, encostarão o rosto no chão e lamberão pó dos pés de vocês. Então vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim nunca ficam desiludidos. Será que alguém pode tirar de um soldado as coisas que ele carrega depois da batalha? Ou será que alguém pode pôr em liberdade os que estão sendo levados como prisioneiros por um rei cruel? O Senhor responde que sim e diz: as coisas que o soldado carrega serão tiradas dele. Os prisioneiros do rei cruel serão postos em liberdade, pois eu lutarei contra os inimigos de vocês. Eu mesmo salvarei os seus filhos. Farei com que seus inimigos comam a sua própria carne e bebam o seu próprio sangue como se fosse vinho. Então todos ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Salvador de vocês. Que eu, o poderoso Deus de Israel, sou eu, o seu Redentor. Isaías 50. O Senhor Deus diz ao seu povo: será que vocês acham que eu os mandei embora como um homem manda embora sua mulher? Então onde está o documento de divórcio?
Ou acham que eu os vendi como escravos a fim de pagar as minhas dívidas? Não, vocês foram levados prisioneiros por causa dos seus pecados. Eu os mandei embora por causa das suas maldades. Por que é que ninguém vai me encontrar quando eu vim salvá-los? Por que ninguém responde quando eu chamei? Será que agora não tenho poder para salvá-los? Será que já perdi toda a minha força? Não, é só eu dar uma ordem e o mar seca. Faço os rios virarem um deserto. Assim, por falta de água, os peixes morrem de sede e começam a cheirar mal. Posso cobrir de escuridão o céu, posso fazê-los vestir roupa de luto. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento e eu não me revoltei nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha. Eu sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto de mim. Alguém tem uma causa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende e por isso ninguém poderá me condenar. Todos os meus inimigos desaparecerão, serão como um vestido que as traças destruíram. Escutem vocês que temem o Senhor e obedeçam às ordens do seu servo. Se o caminho que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confiem no Senhor, ponha sua esperança no seu Deus. Mas vocês que acendem uma fogueira e se armam com flechas incendiárias, todos vocês cairão no fogo que acenderam e serão mortos pelas suas próprias flechas. O Senhor mandará esse castigo, um sofrimento horrível os espera. Salmos capítulo 94. Ó Senhor, Tu és Deus que castiga. Mostra Tua ira. Tu és o juiz de todas as pessoas. Levanta-te e dá aos orgulhosos o que eles merecem. Até quando os maus continuarão alegres? Até quando, ó Senhor Deus? Até quando se mostrarão orgulhosos e se gabarão dos seus crimes? Ó Senhor, eles esmagam Teu povo e exploram os que são Teus. Eles matam as viúvas e os órfãos e assassinam os estrangeiros que vivem em nossa terra. E dizem, o Senhor não está vendo, o Deus de Israel não vai ficar sabendo disso. Procure entender, ó gente tola. Quando é que vocês vão criar juízo? Foi o Senhor Deus quem fez os nossos ouvidos. Será que Ele não pode ouvir? Foi o Senhor Deus que fez os nossos olhos. Será que Ele não pode ver? O Senhor repreende as nações. Será que não vai castigá-las? O Senhor ensina a todos os seres humanos. Será que Ele não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos das pessoas e sabe que elas não valem nada. Ó Senhor Deus, felizes são aqueles que Tu ensinas, aqueles a quem ensinas a Tua lei. Tu farás com que fiquem tranquilos nos dias da aflição, mas para os maus serão abertas sepulturas, pois o Senhor não abandonará o seu povo. Ele não deixará desamparados aqueles que são dele. Assim haverá justiça nos tribunais, e todos os que são honestos estarão a favor dela. Quem se levantou a meu favor contra os maus? Quem ficou do meu lado contra os que fazem mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Ó Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o Teu amor me amparou. Quando estou aflito e preocupado, Tu me consolas e me alegras. Tu não queres nada com juízes desonestos, pois eles fazem a injustiça parecer justiça. Ajunte-se para prejudicar as pessoas honestas e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor me ofende, Ele é a minha rocha e meu abrigo. Ele castigará esses juízes por causa das injustiças que eles têm cometido. O Senhor nosso Deus os destruirá por causa dos seus atos de maldade. Atos capítulo 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, a sua esposa. Eles haviam saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas. E todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias, mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse:
Se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante vou anunciar a mensagem aos não-judeus. Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício o Justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus, e todas as pessoas da sua casa também creram. Muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Certa noite, Paulo teve uma visão, e nela o Senhor disse: "Não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer mal nenhum, pois muitas pessoas nessa cidade são minhas." E Paulo ficou ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus àquela gente. Quando Galho se tornou governador da província da Acaia, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles o agarraram e o levaram ao tribunal e disseram ao governador: "Este homem está querendo convencer ao povo a adorar a Deus de um modo que é contra a nossa lei." Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: "Judeus, se isso fosse uma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nestes assuntos." Em seguida, os expulsou do tribunal. Então eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Porém, Galho não se importou com isso. Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto. Depois se despediu deles e embarcou no navio para a província da Síria, junto com Priscila e o seu marido Áquila. Antes de embarcar em Cencreia, ele rapou a cabeça como sinal de que havia cumprido a promessa que tinha feito a Deus. Eles chegaram à cidade de Éfeso, e Priscila e Áquila ficaram ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. Então, lhe pediram que ficassem com ele mais tempo, porém ele não quis, e quando foi embora disse: "Eu voltarei se Deus quiser." Então Paulo embarcou e partiu a Éfeso. Quando desembarcou em Cesareia, foi logo para Jerusalém. Ali ele fez uma curta visita à igreja e depois seguiu para Antioquia da Síria. Depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora. Atravessou a província da Galácia e o distrito da Frígia, indo de um lugar para o outro e ensinando todos os cristãos. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das escrituras sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor, falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto, porém conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar. Então o levaram para a casa deles e lhe explicaram o melhor caminho de Deus. Quando Apolo resolveu ir para a província da Acaia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que pela graça de Deus haviam crido, pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas escrituras sagradas que Jesus é o Messias.